A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos com as informações que interessam a São Roque e região, com imagens ao vivo da nossa Praça da Matriz. Zé Balai já está de olho para ver se não vai ter nenhuma bicicleta passando. Hoje eu não estou de costas para o monitor, então... Você está de costa mesmo, a gente fica fiscalizando. Você vê, aí o Chiquinho também. Mostre os nossos convidados, porque aí o pessoal já começa a mandar joinha e tal. Hoje nós temos 3 convidados. Com muita alegria, estamos recebendo aqui, que está ao centro ali, a Daniela Grock, que é a diretora do Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque. À esquerda, a Luzia Helena Mirim, que é a chefe da Vigilância Epidemiológica de São Roque. E aqui está o Francisco Cruz, que é o chefe da Vigilância Sanitária. Nós vamos falar aqui da campanha de vacinação, a campanha de vacinação contra a gripe, que está vivendo um momento decisivo. Aliás, teve uma entrevista do ministro da Saúde na última segunda-feira em Sorocaba, dizendo que a campanha vai ser prorrogada. Mas para você não ficar esperando, não perder tempo, vamos falar aqui do horário estendido de atendimento acontecendo nesta quinta e nesta sexta-feira. Daniela Grock, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui. É sempre muito legal receber vocês aqui da Prefeitura para trazer informações, esclarecimentos. Como é que está a campanha desse ano, Daniela? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada, agradeço o convite. Oi. Só trocar o microfone? Deu só uma falhazinha. O do Zé Fernando está testando. Aí, Deu? Daniela. Aí. Então, boa tarde, Vander. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. A campanha, nós estamos aí na reta final da campanha, né? A campanha de vacinação contra a gripe. É uma campanha nacional. Até, que nem você falou agora da prorrogação, até o momento oficial nós não temos ainda a nota da prorrogação, mas nós acreditamos sim que vai ser feita essa prorrogação. São Roque hoje está com uma cobertura vacinal muito boa, que nos deixa muito contente, o empenho da equipe e das pessoas que procuram a vacinação. Legal. Deixa eu conversar aqui também com a Luzia Mirim, que é da Vigilância Epidemiológica. E na segunda-feira a gente recebeu um comunicado da assessoria de imprensa. Aliás, agradecer a Adriana Martins, assessora de imprensa, que finalmente veio conhecer aqui o nosso estúdio. Obrigado, Adriana. E através da assessoria de imprensa, Luzia, veio informação que, deixa eu pegar aqui, 78,20% da cobertura do público-alvo. Estamos com esse índice de 78,20%, ou já tivemos alguma alteração nesses últimos dias? Boa tarde, Luzia. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, agradeço também o convite. Hoje a gente fechou os dados da campanha, né, no início de abril, 10 de abril até hoje, a gente está com 85,97. Opa, demos uma boa subida, hein? Alterou bem. E o que está faltando mais aí? Porque, por essa informação, professores e mulheres que deram à luz recentemente já estavam com 100%. Onde que está faltando atingir um pouco mais, que o índice está um pouco mais abaixo? Então, hoje, com o fechamento dos Só dados... Pode deixar bem próximo o microfone. Tá? Isso. Hoje, com o fechamento dos dados, as crianças, né, as crianças menores de 6 anos, nós já atingimos a meta, a gente está com a cobertura de 91,82%. Os restantes dos grupos, a gente já está próximo, né? Os idosos, a gente está com 88,77%. Então, a gente acredita que a gente chegue na cobertura com bastante facilidade. Hoje e amanhã a gente está com a unidade aberta até às 19 horas. Acho que o que facilita bastante é a procura desses grupos prioritários. Pois é, você falou aí, então a gente estava com 78,20% do público-alvo e a gente agora está com 86, né? 85,97. Foi uma boa arrancada essa semana. E outro aqui também das crianças, que a gente estava com 85%, agora a gente já foi para 91,82%. Os idosos também, uma bela subida de 80%, a gente foi para 88,77%. Olha, subiu bem. Trabalhadores de saúde, que a gente estava com 70,64%, você tem aí? 78%. Melhorou bem também. E gestantes, 69%.
Então, as gestantes ainda ela está um pouco baixa, mas a gente está fazendo no centro de saúde, nas maternidades também, para os que procuram lá, a gente está com 72%. Já melhorou também. E deixa eu pegar aqui o boa tarde também do Francisco Cruz, que é da Vigilância Sanitária. Até para a gente entender bem, já vou passar para você, tá, Zé Balaio, Zé Fernando? Não, tá ótimo. Explica direitinho para ele. Na expectativa. Como espectadores também. A vigilância epidemiológica é essa parte de vacina. Qual que é a área da vigilância epidemiológica? Depois eu chego aqui na sanitária com o Francisco. A parte da vigilância, ela faz a vigilância das doenças transmissíveis, a parte de prevenção, que é a da vacinação, a da dengue, né, que é uma das arboviroses. A gente faz o controle, faz a parte preventiva para que a gente não chegue na doença, né? A gente tenta estar bloqueando e vendo o que a gente consegue fazer de ação para interromper o ciclo da doença. Legal, a parte da vigilância epidemiológica. E onde entra a vigilância sanitária, Francisco? Qual que é o seu trabalho lá? Boa tarde. Boa tarde a todos. O trabalho da vigilância sanitária, ele é basicamente fiscalização e normatização de estabelecimentos que sejam de interesse da saúde, tá? Então, todo estabelecimento que exerça alguma atividade que tenha potencial a afetar a saúde da população é objeto de trabalho da vigilância sanitária. Lanchonetes, restaurantes, consultórios médicos, hospitais. Toda atividade que possa afetar a saúde da população é objeto de interesse da vigilância sanitária. Ambulantes, estabelecimentos de saúde em geral, clínicas, bancos de sangue, centros de oncologia. Hemodiálise. Vamos aproveitar. O próprio abastecimento de água da cidade é um objeto de interesse da vigilância sanitária. Isso do abastecimento de água, eu lembro que alguém comentou o seguinte, mensalmente, ou sei lá, a cada período determinado, vocês têm que colher amostras da água da cidade e encaminhar para São Paulo? Na verdade, nós realizamos a análise de diversos pontos da cidade, se eu não me engano, 22 ou 23 pontos mensais. Mensais? Tá? Para que nós avaliemos a qualidade da água que é fornecida através da nossa concessionária municipal, que é a Sabesp. E a Sabesp ainda realiza um estudo complementar desses pontos de água para verificar se a água atende aos padrões de potabilidade, se a água atinge potencial de cloragem, se ela está livre de bactérias. E o município tem um programa complementar, nós fazemos análise de mais 10 pontos mensais para verificar se a água que a população tem acesso é uma água de qualidade. Deixa eu ver, trabalho muito importante, né? De saúde pública, dessa vigilância. Pois não, Zé Balaia, agora chegou a sua vez. Boa tarde. Eu queria perguntar para a Luzia, comparativamente o ano passado chegou a um índice maior do que o que nós estamos hoje? O ano passado chegou também, mas assim, é que a gente, esse ano que eu voltei agora, né, para a vigilância, é que a gente vem acompanhando os grupos, por isso que acho que está percebendo que está fazendo alguma coisa diferente, é que a gente já vem chamando a atenção do que está acontecendo para que a gente chegue com maior facilidade. Mas São Roque sempre chega na cobertura ideal. Porque é expressivo. O ano passado, nós tivemos a melhor cobertura vacinal de gripe da nossa regional, né? Então, dos 48 municípios da nossa regional de saúde, São Roque teve o melhor índice de cobertura vacinal para gripe. Né? Então, isso é muito importante, eu acho que é legal a gente falar. Novamente. E eu acho que a gente está indo novamente para os mesmos índices aí. Pô, isso realmente é muito importante. Agora, primeiro, é importante a gente falar que são esse público-alvo. Isso. Vamos repetir, então, quem tem que tomar a vacina contra a gripe? Tá, então, assim, o Ministério ele preconiza, né, que o grupo prioritário para vacina são crianças de 6 meses, a partir de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente. Isso recentemente? Quantos até meses? 45 dias. 45 dias. Isso, tá? Pessoas com doenças pré-existentes ou doenças crônicas, todo o grupo, e os idosos, tá? Essas são as pessoas do grupo prioritário que têm direito a estar tomando a vacina. Daniela, se, por exemplo, eu não estou dentro desse grupo e quiser me Mas você está vacinar, idoso. Não, eu estou falando, se, por exemplo... Tá. Por exemplo. O que eu acho, você está um não, menino já tomei vacina. 60 idoso? Sim, 60, isso, a partir de 60. Eu já tomei, mas estou dizendo, no caso de uma pessoa que não está dentro do grupo... No meu caso, do público, 52. No seu caso, E não tem condições de pagar uma vacina na rede privada, ele espera sobrar, como é que é? Isso, então nesse primeiro momento a gente faz
para os grupos prioritários. E o que acontece? Quando a gente já atingiu as metas ou termina a campanha, o Ministério, numa segunda etapa, ele fala que com o depósito que a gente tem, né, com a quantidade que a gente tem, sobra, perdão, exatamente, a gente pode liberar para a população em geral. Porém, assim, não vai vir dose para a gente estar fazendo. É o que sobrou que a gente acaba fazendo aí. Aconteceu isso ano passado? Aconteceu, todos os anos acontece. A gente libera para a população que não está. É porque ela não é barata, né? Se alguém quiser... Em torno de R$ 150 no particular. De R$150. Então, se você Então, tiver você vê, olha, e a oportunidade gratuita, né? De você se vacinar e evitar a gripe, o que você vai gastar com medicamento, é um direito, está lá a vacina, e infelizmente a gente ouve, não só na vacina contra a gripe, de outras vacinas, paralisia infantil, tem pessoas aí, campanhas em redes sociais para não levar a criança para ser vacinada, né? O Ministério hoje fala, né, nessa campanha de Vacina Brasil, né, de retorno essas pessoas à vacinação, né? Porque assim, parou-se de se vacinar, né? Por quê? Porque as doenças chegaram num ponto que a gente conseguiu controlar pela vacinação, né? E hoje em dia a gente vê pais que não levam essas crianças para se vacinar, né? A gente está de novo aí com a chegada do sarampo, que estava erradicado, ele está de novo no nosso meio. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não estão vacinando. Por quê? Porque nós fizemos uma campanha maciça, nós se vacinamos e as pessoas acharam que não existem mais essas doenças, né? Agora, por exemplo, a pessoa, olha, eu vou tomar vacina, mas depois pode dar, eu vou ter uma gripe muito forte, eu tenho alguma alergia. Quais são as recomendações? Quem é que não pode tomar a vacina, que pode ter algum tipo de reação? Tem alguém que não pode tomar a vacina? A vacina ela não é capaz de produzir a doença. Essa fala que tomou gripe e que tem a doença, que ficou doente porque tomou a gripe, é uma fala errônea, né? Assim, a gripe, o vírus que a gente tem na vacina não é capaz de produzir a doença, né? Então, assim, se você desenvolveu a gripe, não foi por causa da vacina. Isso é uma coisa bem certa, que a campanha começou com bastante reportagem disso para que as pessoas acreditem na vacina, né? Não fiquem com esse medo de estar recebendo a vacina. E assim... E fala, não, nossa, eu tomei a vacina, me deu uma gripe tão forte depois. Porque já estava incubando, provavelmente, uma gripe, né? E daí foi só a coincidência da vacinação conjunta aí, né? Ele é um vírus inativado, ele não faz a doença. Quem está gripado, sei lá, está com febre, alguma coisa, pode tomar a vacina? Assim, de dizer que não pode... Até pode, né? Assim, é que se a pessoa chegar para a gente e falar que está com febre, a gente até fala para ela, a campanha ainda vai se estender, espera um pouco, para que não, às vezes piora um pouco o quadro. Mas não que a pessoa tome a vacina com febre e piore, entendeu? A gente pede para ela assim, uma recomendação, né? Isso, não precisa, mas não... Até porque quando você pede para que ela tome a vacina, a ideia é que ela esteja bem, né? Bem, para quê? Porque para ela produzir anticorpos, né? Com maior facilidade. Se ela já está doente, então ela não vai produzir tão a quantidade necessária. Então, o ideal é que ela esteja bem, saudável, né? Para que ela tenha o aproveitamento máximo dessa imunidade. Porque, assim, de indivíduo para indivíduo, cada um vai produzir uma imunidade diferente, né? Então, eu posso produzir 80%, Luzia 90%, Chico 100%, depende de cada um. Então, é importante que ele esteja saudável. Tem uma colocação? Uma pergunta? A vacina da gripe, ela muda a cada ano. A cada ano ela tem uma fórmula diferente? Isso, por isso que é uma vacina anual. É feito um estudo em cima do vírus e cada ano ela é produzida. Por isso que ela chega no mercado para ser distribuída perto de março. Nunca antes. Por que não começa antes a campanha? Por causa da produção da vacina. É feito um estudo para se produzir a vacina. Uhum. E, por exemplo, ela combate quais tipos de gripe? Como é que chama essa que eu fui falar o nome? H1N1. H1N1, é isso? Isso. Então, essa é a mais forte? Uma delas, né? Então, o que a Luzia falou? Então, é feito um estudo para a gente, não nós, né, o Ministério da Saúde, para saber quais são vários tipos de vírus da gripe, né? Qual está circulando com maior facilidade dentro da população e qual está sendo mais forte, né? E acometendo mais. Porque, assim, não é uma gripe comum quando a gente fala de H1N1, é uma gripona, né?
Derruba o cara. Isso, pico febril alto, derruba a pessoa de cama. Então, eles fazem aí. Nessa de agora veio H1N1, H2... É o H2, né? Isso. Porque, na verdade, a influenza ela tem mais de um tipo, né? Então, eles separam os tipos que eles, em cima de estudo, que vai ter neste ano, né? E nesta daqui tem o H1N1. H1N1 é uma delas. É uma delas. É porque circulou também que faleceu. Então, a gente teve em São Roque o Gambiarra, lá, né? João Edmundo, né, que é conhecido como João Gambiarra, 39 anos, não, 49 anos, morador de Mailasque. Ele é um caso confirmado, foi vítima da gripe? Isso, o dele foi um caso, saiu o exame segunda, Lúcia? Terça? Terça-feira. Terça-feira o exame dele, que foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz, que é nosso laboratório de referência, e saiu positivo para H1N1, sim, a amostra do paciente. É fatal, ela pode levar a óbito. Pode, por isso que o Ministério investe tanto nessa campanha de vacinação, o quanto é importante, né? Porém, se no início de sintomas, se a Isso que eu pessoa... perguntar, se ela não tinha tomado a vacina, mas no início com sintoma, pode ser controlado. Claro que pode, tem medicação para ela. Hoje o município está preparado para isso, não só hoje, mas né, a gente sempre tem medicação específica para tratar esse tipo de gripe, né? Então, tem que procurar o serviço médico. A orientação então, E lá no serviço médico, o profissional teria que ter identificado essa gripe, mas ele não consegue identificar. Precisaria do exame lá do Isso, mas Lutz. o protocolo foi correto. O solicitou protocolo, o isso exame, é uma né, situação Luzia? complicada, mas o protocolo da Santa Casa, que sempre vem o questionamento, foi um protocolo correto. Eles fizeram a suspeita do H1N1 Eles já, o médico e colheram o exame. Na hora que chegou, eles fizeram a suspeita, falaram para a família que existia a suspeita, colheram o exame. É que, E infelizmente... medicaram adequadamente no início, talvez. Não? Isso, ele entrou com a medicação Ele que é chegou, do H1N1. Ele entrou com a medicação, quer dizer, infelizmente ele veio a óbito. Mas, quando percebeu, olha, existe a possibilidade, antes de se ter o resultado do laboratório, já começou o tratamento. Não espera, é que demorou um pouco mais depois o resultado, que veio a óbito e tal, aí infelizmente... Pode até esperar um pouquinho mais para ter o resultado. Mas ali, quando a pessoa chega, a pessoa está viva, antes de ter o resultado do laudo, já inicia o tratamento, como foi o caso do João. Isso, ele chegou a tomar uma dose do Tamiflu. Ele tomou o medicamento. Isso, é esse o medicamento. Hoje a gente tem em estoque. Então, assim, se houverem as notificações de suspeita, né, de H1N1 ou de alguma outra síndrome respiratória aguda aí, nós temos para fornecer esse medicamento para que a pessoa já inicie o seu tratamento. E esse medicamento é o governo que tem, não é encontrado, por exemplo, não é um medicamento que se compra na farmácia, é um medicamento controlado, só o governo que tem? Não, é um medicamento hoje se compra na farmácia, mas os casos dos pacientes que estão internados ou se a vigilância epidemiológica receber a ficha de notificação compulsória, avisarem a vigilância que existe o suspeito da doença, a gente fornece o medicamento com prescrição médica. Mas tem que ter a notificação para a vigilância. Mas não precisa estar no hospital público. Se estiver no hospital particular, também recebe. Sim, do município inteiro. Nós somos responsáveis pelo município inteiro para esse tipo de patologia. Desde que ele notifique. Ele tem que notificar a suspeita. O médico suspeitou dessa doença, aí a gente desencadeia todas as ações e uma delas é a liberação da medicação. E um detalhe importante é o seguinte, infelizmente nós tivemos em São Roque, acho que você comentou que são 8 notificações, né, 8 casos suspeitos, né, que foram para exames e apenas esse caso se confirmou e infelizmente veio a óbito. Que não necessariamente que dê positivo ele venha a óbito, né? Isso, que você tem números que o ano passado, por exemplo, faleceram 2 pessoas, né, mas... Outras pessoas tiveram a gripe e se recuperaram. Isso. O ano passado, no universo de 30 notificações, 10 positivos, né, e 8 sararam. Então, assim, necessariamente não é que leva a óbito, né, mas assim, pode ocorrer, né? Se for identificado, se for tratado, tem grande chance de melhorar, né?
É isso daí. Então a gente tem esses detalhes e vamos questionar mais aqui com relação. Vamos falar do horário do atendimento. Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio, até às 7 da noite e amanhã, sexta-feira, até às 7 da noite. Normalmente funciona até que horário? Então, normalmente é das 7 às 16 em toda a rede. Toda a rede está fazendo não é vacinação. Só ali na Praça da Não. República. Então, Aí, vamos lá. hoje e amanhã, na Praça da República, nós vamos fazer esse horário estendido. Então, das 7 da manhã às 19 horas. Só para esse grupo. Só para esse grupo. Só né? pro Ainda grupo. não pode, ainda não está para outras. Não, para toda a Só- população toda a ainda população, não. ainda não. Só para Para o grupo de risco. Isso. Tá, então, ali na Praça da República é o novo endereço, porque a gente está muito acostumado com o centro de saúde ao lado da rodoviária, mas está passando por reformas. Hoje tá alguém ainda lá ou não? Agora Não tá é lá. que estão sim. mexendo no telhado? O que está Isso. funcionando lá? Lá está funcionando ainda a farmácia central, tá? A pediatria do centro, a saúde da mulher, né? Funciona lá. E os outros serviços, como o agendamento do transporte, está lá, mas está sendo atendido num container lá no estacionamento. E a central de vagas foi nesse período lá para a unidade central, na Marginal. Na tá? Marginal. Isso. Ali a gente está fazendo uma reforma de telhado, uma reforma grande, uma ampliação da farmácia central, do depósito central do município de medicamentos. Legal. Vamos ali na Praça da República, que número que é ali? Que a gente só fala Praça 45. 45. Isso, É bem 45. ali em frente ao ponto de táxi, né? Isso. Um local fácil ali, tem várias vagas ali na frente. Tem um inclusive- estacionamento ao lado, então que se for com um nenê de colo, idoso, pode parar o carro, Pode para parar naquele estacionamento Claro, o ao lado. estacionamento não é para uso dos pacientes, entendeu? Pode sim parar. Ali, na verdade, o que é? Aquele prédio que ficou do programa de vigilância em saúde, né? Então ali está junto a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, tá? E alguma coisa do serviço de zoonose, a parte burocrática. O resto da zoonose fica lá na prefeitura, lá no Canil. Tá. Aliás, E levantar também aquilo que nós citamos ontem aqui no programa, que aconteceu comigo isso, e com sua mãe a também. minha mãe, quero agradecer a Elaine Cristanelli, que está assistindo o programa, ela levou minha mãe lá para ser vacinada e a vacina foi levada no carro. Ela tomou a vacina no veículo. E no caso da minha mãe, a Elza foi na residência. agendando, foi na residência. Como é que faz para agendar? Quem quiser agendar. Isso é uma prática comum que nós fazemos na campanha da gripe, até para poder estar acolhendo e estar atendendo esses idosos, porque muitos não conseguem sair de casa, né? Então a gente faz, que nem a gente fez o dia D, que foi no sábado, no dia 4 agora, várias equipes, mais de 10 carros fazendo só trabalho de rua, né, Luzia? Só fazer atendimento em residência, tá? O agendamento pode ser feito direto na VE, né, no 4712 9814. Vamos lá, 4712 9814. 9814. Ou ir lá alguém, né, da família, pessoalmente falar, olha, tem um idoso, assim, vocês podem ir, a equipe está lá, só procurar a Luzia ou alguém da equipe dela lá. Ontem mesmo foi a equipe da unidade central, saiu fazer vacina, fez mais de 34 doses ontem. Opa, e quando vocês vão lá no Montpellier e no Pedro Costa, lá tem um público da terceira idade. Lá o índice nosso aumenta assim rapidinho. Onde tem mais idosos, Montpellier ou Pedro Costa? O Pedro Costa. O Pedro Costa, né? Eu quero chegar. O Montpellier já foi um prédio de perdemos dia o muito seu Miguel. jovens, agora a pessoa está ficando na Perdemos o terceira seu idade. Miguel semana passada, né? Pois é, o Pigo com 92 anos, né? Tinha. Tem uma turma. E é só a vacina da gripe que é feita na casa ou tem alguma outra vacina aqui também? Na rotina é a gripe. A gripe, né? Agora, se acontecer alguma coisa de ir lá conversar, às vezes precisa fazer alguma coisa, a gente tem ido na casa. Não, esse é um trabalho, inclusive, da campanha da vacinação contra a raiva, né? Que vocês vão numa casa, que às vezes o cara tem lá 5... Isso, ele pega um vacinador a campo e leva, né? Então, assim, quando a gente tem... O que pode ser feito para facilitar Isso, é feito. Principalmente quando a gente fala de doença infecto-contagiosa, né? Que a gente trabalha contra o tempo. Então, assim, o que a gente puder fazer para agilizar, para identificar, para acolher, a gente está fazendo, porque ali é importante que a gente tenha essas ações. Então, a VE tem essa disponibilidade, eles vão até a residência, vai à noite, marca horário, né, Luzia? O que a gente puder fazer, que nem agora a gente vai estender para vacinar, para estar chegando às nossas coberturas, aí nós estamos fazendo. Tá, e outra coisa, segunda-feira, quem não for vai hoje lá, vai na sexta-feira, mas quem não puder, segunda-feira, horário normal de atendimento. Horário normal em toda a rede. Então, em todos os postos do município, das 7 às 16, a gente continua fazendo vacina. E nesse horário... Então, o horário oficial, sem a prorrogação... Das 7 às 16. Não, o limite de dia. Qual dia vai
encerrar a campanha da vacinação. Então, amanhã. Amanhã Amanhã seria o dia encerra. 31. Mas nós acreditamos que vem uma prorrogação aí sim. E o ano passado ocorreu, foi por quanto tempo mais? Ai, foi até meados de julho, né? Nossa, mês, mais um mais, mês. Você Nossa, vê que quando o inverno vai se aproximando, que o perigo aumenta, né? Então, Mas a ideia é que eles estejam imunizados antes do inverno. antes do Né? inverno. Porque para chegar no inverno ele já está imunizado e Tem um ter... períodozinho de quanto tempo, Daniela, assim, quando eu recebo a dose? Para fazer efeito. Para fazer efeito uma semana, 10 dias? 10 dias, né, Luzia? De uns 10 dias. De 8 a 10 dias, né? Já então, responde. A gente depois tem algumas outras perguntas aqui, mas, por exemplo, só voltando nesse caso do rapaz que infelizmente veio a óbito, ele tinha 49 anos. Não era desse grupo que já tinha que ter tomado a vacina. O que poderia ter sido feito para evitar? Ele não estava normal, né? Pegou a gripe. O que ele poderia ter feito, né? Infelizmente, é a fatalidade. Nessa... Porque ele não estava no grupo de idoso, não sei se tinha alguma doença crônica. Então, essa é a situação. A gente não sabe, né, se tinha alguma doença crônica A pré-existente. família fala que não. Uhum. A família fala que não. Onde será que ele pegou? A família também acredita que ele não tenha saído de São Roque, mas também não é 100%. Entendeu? Então, assim, aconteceu. Isso que é importante. Como é que pega essa gripe? O contato, o que a gente tem que evitar agora, esse período de frio que as portas ficam mais fechadas, janelas, a gente fica em contato maior. Transporte lotérica, bancos, tudo isso. Não, eu acho que assim, ela... Como para evitar? Ela pega como qualquer outra gripe, né? Então, a transmissão oral, pelo ar, né? Respiratória. Então, assim, para a pessoa que esteja com algum sintoma respiratório, ela tome medidas, né, de higiene e cuidado, que é o quê? Lavar as mãos constantemente, porque ela espirra, assoa o nariz. Quando ela assoa o nariz, utilizar lenços descartáveis. Evitar, quando está com algum sintoma respiratório, ir até um ambiente de aglomerado de pessoas. Então, por exemplo, a criança está resfriadinha, não mande na escola, porque ela acaba contaminando os coleguinhas. E a gente também. Mas, hoje em dia, é muito complicado. Por quê? A mobilidade das pessoas. As pessoas estão aqui hoje, amanhã elas estão no aeroporto, em outro país. Então, assim, o trânsito de pessoas e da circulação do vírus é muito rápida. Por exemplo, é difícil, como é que você faz uma pessoa que vai e usa um toalete, pega numa maçaneta, né, de um banheiro, que depois o que entra depois vai mexer, ou num assento de um ônibus. Então, assim, tem que estar se cuidando, usando álcool gel o máximo do período que conseguir, né? Sempre que espirrar e tossir, colocando um lenço ou a mão no rosto, para evitar a proliferação aí. Nossa, tava um chiadinho. É isso que eu vejo, porque isso daí, aliás, uma vez falando com um pediatra, falou que quem passa gripe pra criançada aí as pessoas mais velhas. É porque a gente tosse, mete a mão na boca, aí vê a criancinha, pega na boca dele. Ai, que bonitinho, Tem gente né? que fala umas técnicas de fazer assim. Tem cara também que dizendo que o cara é chato, né? Diz que aperta a descarga. Não, tem cara que vai apertar a descarga, diz que aperta com o cotovelo. Meu Deus. Ou com o pé. Com o pé, tem uns caras assim. E tem uns mal educados que falam assim, nem aperto a descarga. Ah, esse é pior, hein? Meu Deus. Não, mas tem uns caras que também, né? E o lenço? O lenço hoje é melhor não usar o lenço, usar o papel. Descartável, né? Descartável. O Zé do tempo de usar lenço presidente. Então, mas já foi essa época. Eu ando com rolão de papel higiênico, é mais fácil, né? O ideal é que use o descartável, né? Bom, para não perder uma pergunta que está aqui, depois a gente fala. Ednelson Mazeto, Wander, eu estava em um local hoje aqui no centro e 2 funcionários da prefeitura entraram para vistoriar dizendo que era suspeita de dengue em torno de 2 no centro. Vocês estão fazendo sempre campanhas, né? Vocês estão sempre... O Zé Fernando falou que vocês estavam perto da casa dele. Lá, só 2 porque... quarteirões? O que ele quis dizer? Em torno do centro, 2 casos. Padre 2 Marçal, casos. eles foram em casa falando que teve uma suspeita na Padre Marçal, então que eles estavam fazendo casa a casa, procurando. Isso, uma prevenção, né? Foi o que eu expliquei, tá ótimo até isso. Sim. Foi muito bom isso. Não, isso é a rotina do serviço da equipe da dengue, né? Isso é super comum. Então, assim, a partir do momento que nem a notificação, né, da dengue aqui
é da gripe, da dengue é a mesma coisa. O médico suspeita, o paciente, né, com sintomas, ele faz uma notificação. Só que no caso da dengue tem uma situação. A vigilância epidemiológica corre com ações no paciente e a da dengue com ações no campo. Por quê? Para evitar, porque tem o vetor, que é o mosquito, na que casa, se né? realmente aquela pessoa for positiva, as pessoas ao redor e os vizinhos estejam controlados. Então a gente faz essa busca, né, ativa, ver se tem, por quê? Vizinhos ali com sintomas parecidos ou não, para que a gente faça identificação, bloqueio e controle de criadouros, para que interrompa ali E a realmente possível... na Padre Marçal é uma suspeita, porque o resultado do paciente ainda não chegou. É uma suspeita, mas ele as é ações próximo- O foram pessoal já está em todas- campo lá para Como ele está falando, ele próximo do centro, que acho que ele foi por ali que ele viu. Isso, é porque E o é pessoal- delimitado um raio e exatamente. daí Ele está vai. falando do cartório eleitoral. Agora o cartório eleitoral mudou, né? Rui Barbosa agora. Agora está na Rui Barbosa, É, antes mas era é ali. Isso, mas pega toda o aquela raio parte. que eles fazem ele explicou, eles vão direitinho, eles explicam. Porque deixa a o dengue, contato, tal. a gente É muito tá- bem feito o Não é trabalho. só no verão, né? Não, o Porque a trabalho gente da tá- dengue é o ano inteiro, tem que ser o ano inteiro, né? E a equipe nossa trabalha, se apresenta, orienta. Então, assim, as pessoas que recebam a nossa equipe, mas assim, eles vão estar sempre uniformizados, com o Isso, carro da acho que é- prefeitura, com o crachá. Teve qualquer dúvida, entre em contato lá na Zoonose, no 4784-8551. Olha, eu tô com uma pessoa aqui na minha casa falando que é da equipe da dengue. Ela vai te falar na hora o nome. Como é o nome? Ah, é funcionário nosso, pode deixar entrar, É orientar. o Chico. É isso, É o Chico. É o Chico. É o Chico, não é o Chico. Chico não vai. Não, é a equipe do Alexandre Silveira. É do Alexandre. Isso. No pico acho que foi ano passado, ano retrasado, existia uma produção de vacina que estava quase saindo aqui no Instituto Butantan. Vacina pra dengue? Inclusive havia interesses internacionais, até o próprio presidente dos Estados Unidos fez consulta, me recordo. Essa vacina, me parece que era para 2019 e 2020, ela não saiu ainda, não. Não tem vacina para dengue ainda. Não, ainda não. Tem a vacina, só que não Então é tem isso. liberada pelo SUS, né, para estar usando, porque assim, tem 4 tipos de dengue, né? A vacina ela só contempla um tipo. Então, assim, até para ser feita a vacina, essa pessoa já deve ter tido, né, dengue uma vez na vida. Então, assim, tem todo um processo, um protocolo, estudos em cima disso aí. Liberada para nós, para o Ministério, nós não temos nada. E no caso, que nem eu tive. Como Você é que... teve dengue? Sim. Você já teve tudo também, né, Zé? Não. Nunca tive dinheiro. Isso está Foi faltando. bem, foi Isso tá bem. faltando. Nunca teve dinheiro, mas foi 8 vezes para a Europa. Não, mas isso não Também quer dizer não nada. entendo. Né, Zé? Você conhece um cara que não tem Não, dinheiro e vai ele 8 aplica vezes o para a dinheiro Europa? nisso, né? Não, Por isso não isso, sobra. nossa, se você for lá, que tem gente pior que eu ainda. Nossa, E isso vai? Não quer dizer nada. Não quer Eu dizer nada. preciso aprender isso daí, né, Zé? Mas, no meu caso, por exemplo, Na verdade, ainda Onde está você pegou sendo dengue, Zé? feito. olha, teve eu e minha mãe. Minha mãe, naquele momento, morava em casa. E eu tinha ido alguns dias seguidos no Hospital do Servidor. Então, você desconfia que eu acabei pegando ali. A gente ficava junto ali em casa. Talvez me picou ela, sei lá, não sei. Depois de ter... né, não ficou bem esclarecido. Que ano que foi? Foi no primeiro ano aí que teve, acho que faz uns 3 anos isso. Não, mas faz Foi tempo. mais, não, É, foi bem mais. que a gente Mais. já está falando em mais de 10 É, anos, gente. ouviu falar não, de 10 anos não. No máximo 5. 2014, 15. É, que por teve- aí. Que teve um pico, né? Naquela É. época era Chico, o chefe Não, da aqui em epidemiológica. São acho que foi o maior pico aqui em São Roque, foi naquele ano. Então foi Nosso pico 2015. epidêmico foi em 2014 e 2015. E dói, Isso né? aí. Dói o corpo? Nada. Se toma. Bom, tive febre, tive dores, aquelas coisas. A única coisa é que eu quase morri afogado, porque falavam que eu tinha que beber água. Foi que eu quase morri Tem afogado. que beber água pra caramba. Professor de Educação se Física hidratar. entrou na piscina e ficou bem. Ainda bem que é professor de natação, né? Então, mas Meu irmão perguntou: Zé, você está gastando muito? Eu falei: não sei, não veio a conta da Sabesp ainda. Preciso saber. mas como que a dengue, o mosquitinho ele trabalha, né? Ele é um grande investidor, né? Ele já está transmitindo várias doenças, né? Ah, ele evoluiu, né? Antes Ele era só evoluiu. dengue, agora é dengue, chikungunya, zika, maiaro, a febre nova, né? E se chegar em ambiente urbano, a febre amarela também. Também. Então ele é polivalente. É Ele é triste poli- porque se pega nos anos 90, isso aí estava meio controlado, não tá? Não, De eles falam que o repente- Aedes ele é um terrorista biológico.
que ele está aí, né? E Não sabe o que vem mais. não sabemos o que vem, e a única forma de controle é não ter criador dentro das casas. Então, Quer as dizer, pessoas precisam nos ajudar, até porque se ele tiver criador dentro da casa e mosquito positivo, o primeiro a ficar doente é o morador, né? Então, as pessoas precisam entender, no frio, no calor, a importância de não ter criador, não ter recipiente com água na casa que possa... Pneu antigo, pneu velho, vaso. Qualquer recipiente. A gente já viu larva de Aedes em tampinha de garrafa, em casca de ovo. Casca de ovo. Casca de ovo no Isso potinho de água do cachorro. Por exemplo, terrenos baldios ou mesmo casas que Estão eventualmente abandonadas. estejam abandonadas e tal. O pessoal tem o apoio do judiciário, alguma coisa para entrar? Seu vizinho. Pô, tem um vizinho lá que tá cheio de pneu, com entulho. Sim, chamar a equipe da dengue, eles têm escada, eles sobem na escada, olham dentro, O vê pessoal o que da tem, se equipe a gente... pode entrar no terreno? Sem Vocês têm... Nos terrenos, sim, mas No imóvel, não. Mas se houver necessidade, a gente consegue a solicitação via judicial para É. estar entrando, sim, porque é um serviço de saúde pública. Claro. E muitas vezes, que nem a gente já teve alguns imóveis que a gente teve que ir esgotar a piscina, né? Já tivemos esse tipo de porque problema. piscina acaba É sendo... porque você acaba fazendo a notificação, ela vai ter um prazo de 30 dias, etc. Aí isso daí já pode ter sido Isso mesmo. fatal, né, meu? Viu? Vou contar uma história antiga para você. Eu sou Quanto? ficando velha de prefeitura. Você tem quantos anos de prefeitura? Não, só pode falar. Alguns, né? Quem era o prefeito? Quem era o prefeito? Era Fanil. Já era Fanil, Fanil. mas do Era. primeiro de 96? Não, no segundo. No segundo? Então, Luzia é bem mais velha que você de Luzia prefeitura. aposentada, Luzia retornou agora. Você é aposentada já, Luzia? É. Pô, Luzia é da velha guarda. mas começou muito, ela começou com o menor aprendiz na prefeitura. É. Você começou com qual prefeito você começou, Luzia? Não fale, Lu, que ele vai fazer a conta. Faz vou- a contagem aí. Não, só para você falar qual prefeito. Falou. Sanches? Sanches foi outro dia mesmo, 92. 92, outro dia mesmo, né? Então, eu entrei em 2007. Outro Prefeitura. dia mesmo também. É Então, que passa o tempo, né? Passa Nossa Senhora. demais. Então, eu te contar, faz 12 uma, anos, ação, né? uma ação da dengue, nós fomos lá em Canguera, naquela casa de show, o que era ali que tinha O Balaios uma Drink. casa de entretenimento? Não era o Gnomos? Era bem Não. na pista ali, né? na Então, pista. a turma me enchia muito saco com isso, que era o Balaios Drinks lá. Era Balaios Drink? Verdade, Achava cara. que você era sócio? Rolou Pediu- um papo nesse sentido, mas não tem nada a ver. Pediu uma entrada gratuita para E lá você? nós tivemos que fazer uma ação grande, né? Escoando toda a água da piscina, fazendo uma abertura mesmo na água da piscina, na piscina. Já lá, estava porque desativada a já casa? estava desativada, mas eles tava abandonada, né? Então a gente conseguiu uma ação, conseguimos entrar lá, fizemos, né, a abertura da piscina, né? Teve que quebrar um pedaço para que não voltasse a acumular água lá Porque dentro, né? a piscina parada chove, né? Isso, ela estava então. cheia de água, com larvas, né? E daí tem aqueles locais assim também que às vezes a gente não consegue o controle, porque não tem como fazer no caso da piscina. Então, o que a equipe faz? Lá no serviço de controle zoonose, nós temos uma área lá que a gente cria peixinho. E eles jogam o peixinho nessa, a gente faz um controle biológico porque ele come a larva. Olha aí. Então, tem alguns locais, tipo, algumas caixas d'água, alguns locais grandes que a gente não consegue essa ação. Então, a gente solta o peixe lá e a equipe vai monitorando se tem sempre peixe lá a cada 40 dias. E ele se alimenta das larvas, ele não vira mosquito, Olha entendeu? aí. E legal, tá bom. qualquer peixinho, tilápia, lambari? São os peixinhos, eu acho que eu não Ornamentais? sei te Desses falar. ornamentais? Não. São os peixinhos assim, né? Tipo um guaruzinho. Então, né? tem água doce também. Em casa tem um laguinho lá que tinha uma tartaruga que eu não sei o que aconteceu. O Zé Fernando é o eu único consegui cara que ver a tem uma tartaruga morrer. Olha, eu nunca vi um cara que morreu uma tartaruga. Duas. Mas tem no meu uma- caso foram duas. uma menina Quando que eu falou era que a tartaruga pequeno, dela e essa morreu aí agora. também. E tem o Silvia. laguinho e eu continuo mantendo ele em atividade justamente para ele ficar limpinho. Eu ponho lá todos os produtos que tem que pôr e tal. E eles gostaram até. Falaram, não, tal, mas isso O se quê? você Os quiser. Não, o rapaz da. Os dois da Ele dentro. até te- E eles falaram, você pode ir lá na prefeitura, eles te dão gratuitamente, são os peixinhos e tal. Eu falei, melhor não, que o que tem de gato aqui, os peixinhos vão durar 2 dias e eles vão virar alimento para gato. E daí aqueles locais que a gente não tem mesmo, consegue fazer o controle biológico, a gente faz controle químico com o uso de inseticida específico para larva e para Viu? de Aedes. É na prefeitura de São Roque, viu? Vocês vão chegar na prefeitura de Mairink pedir um peixinho, fala, não, pois vão ficar sem prefeito. Tem que marcar audiência. Tem que marcar audiência para pegar aqui. Bom, o Ednelson falou assim, sugerindo que vocês passem no pátio de recolhimento de veículos no Gabriel Pisa. Tá.
Lá a gente já faz uma ação lá. Lá eles fazem controle químico, tá? Lá a gente faz uso de inseticida dentro dos carros onde a gente pode ter problema. Acho que teve tá? uma matéria em jornal, mas ou, aquela, ou na Câmara deu também discussão sobre o isso. seguinte, são depósitos de cacos que depois vão para leilão. É um depósito que tem em Araçariguama e tem outro aqui em Mairinque, mas é enorme, né? Você tem um estacionamento, mas é Araçariguama e Mairinque. Nossa, ali no Gabriel Pisa, perto do Campo do Sete, ali tem. Então, também tem? Essa do Gabriel Pisa foi esses dias mesmo, nos solicitaram, e daí a gente conversou, não, lá eles estão fazendo controle químico, eles estão passando inseticida é um pátio lá, larvicida pátio lá. grande lá. São veículos que vão a leilão Sim, também? São recolhidos, né? Ficam lá nesse pátio, mas é grande para Chu, né? Então, tem muito espaço. Bom, a gente está falando aqui da campanha de vacinação da gripe, a gente vai entrando em outros assuntos também aqui. Vamos reforçar. Então, campanha de vacinação. Você está com uma tossinha aí, já tomou? Você não pode. Você pode, porque você é da área de saúde, né? Já tomei tomou, vacina. então. O meu, na verdade, é uma irritação, né? Já Acho que eu falo desligar. muito, né, Wander? Às vezes eu tenho isso Deu uma também. indireta. Será que está precisando de um copinho d'água? Eu quero um copinho d'água? Você Opa! pode Olha aí, providenciar, olha aí. Espoleta? Vamos providenciar Olha aí. um copinho d'água aqui. E o pessoal da Ótica Carol sabe da audiência do nosso programa, eles param a bicicleta lá com a Cláudia Raia, tá vendo lá? Olha aqui. O menino lá, ele para, entendeu? Depois nós vamos mandar a fatura lá, entendeu? Aí o pessoal passa. E ele sabe mesmo, cara. Ele sabe, Sabe. lógico, ele vem e para ali com a Cláudia Raia, né? E depois vão receber a fatura lá. Deixa eu aproveitar, já que você falou de Melhor dengue. que o Ney Latorraca. Uma vez estava o Ney Latorraca Tem também. o Ney Latorraca também. É o seguinte, dengue. Quantos casos... Você é boa de números, né? Se guarda tudo na cabeça aí, né? Ué? De Não, dengue. aliás, você sabe, eu gosto muito da sua presença, porque você é uma pessoa firme, né? Você já vai Tem com perfil, né, convicção, de direção. já tem os números, já tem que ter Não, eu isso acho daí, que a né? gente vem dar informação, né? É importante a gente conversar, a gente você não falar é da assim, informação. falar, deixa eu ver quantos foram. Não, você, parabéns por Obrigada. assim, porque você tem que ter essa Daqui a pouco ele me determinação. contrata, hein? Não, mas tem que ter essa lá. Não tem, Zé, tem que ter. Claro. Quem está na liderança, não, Francisco, tem que ter isso, porque, por exemplo, há um mês atrás vocês foram lá para fechar a hemodiálise. Isso mesmo. Você já teve aí o fechamento de algumas clínicas, né? Se tem que chegar e Chegar chegando. tem autoridade, Firmeza, tem claro. respaldo, e não é um trabalho fácil que vocês fazem. Vocês chegam Muito pelo contrário. É muito difícil, né? e você tem que se expor, chega ali e tem que tomar a decisão, né? Sim, sim. Então vamos lá da dengue. Vamos lá, quantos casos? Notificações até hoje 36, né? Dessas 36, 10. Ih, Luzia, agora? Foi só elogiar. 10, não, lembrei, não, 10 positivo, 4 que. 4 autóctone e 6 importado. Tá. Pode no microfone? Olha lá. Desculpa, 4 aguardando o resultado ainda. Tá. E esses casos são de pontos variados da cidade? Variados na cidade inteira. Não tem que falar em tal lugar específico, não. Tá. E o ano passado foram registrados quantos casos? Agora, do ano passado, o total eu sei que foi 66, mas eu vou ter 66. que olhar a minha cola. Você deixa? Deixo. Mas se vê, não tivemos nenhum óbito em São Roque. Nós nunca tivemos nenhum óbito em São Roque. Olha, isso é de importante. dengue, tá? Nunca tivemos nenhum caso de morte por conta da dengue Não. em São Roque. Eu lembro até hoje, né, Luzia? Tem O um caso ali primeiro do caso de Flórida, dengue... Santo Antônio. Eu lembro que uma época surgiu um comentário que teria um caso ali, mas não teve. Não. Eu era diretor da vigilância epidemiológica na ocasião e é importante, Wander, que as pessoas se atentem ao risco de dengue, ao risco de H1N1, mas não deixem de olhar para as outras doenças. Claro. Tá? Esse caso em específico tinha toda uma sintomatologia parecida com dengue, mas os quadros de dengue têm semelhança com quadros de leptospirose. Se investigou um caso de dengue e na confirmação, após o óbito do paciente, a gente teve resultado de um caso positivo para leptospirose, tá? Que é uma doença também veiculada por vetor animal, mas que não era dengue. Isso é muito Ok. importante. Pegou a sua colinha? Peguei minha cola. Então, 18, nós tivemos... verdade. Esse é o da gripe. Então pode falar, se quiser repetir o da gripe. Não, já vai jogar ali e tal. Hoje está tudo no controle ali. Ótimo. A famosa fichinha. Informações precisas. É. Depois, antes disso, aqui você estava falando dela, da questão de comando, de ter
clínicas e a questão da hemodiálise, também a área do Francisco é problemática também. Sim. Você vai visitar comércio, O cara às vezes fala, você tem que dar um pito ou uma multa ou o cara até fala, uma... pô, esse é meu ganha-pão, né? Se passa por isso, não passa? Mas Ou, você tá fazendo o seu trabalho. ou negar alguma licença, Um alvará. ou cortar, cancelar, sei lá. Isso Não daí é tem um que- trabalho fácil. Não é, claro que não. Não é um trabalho fácil, mas eu acho que é extremamente importante que nós, como Lógico. servidores municipais, tenhamos empatia. Ok? A sua área, a sua linha, por exemplo, é fazer orientação ou já é daquele justiceiro que já vai arregaçando? sempre. De modo Sempre. algum. Eu sou Orientativa. enfermeiro. Eu sou enfermeiro, minha vocação é trabalhar com saúde pública, então não teria como a linha de trabalho ser diferente. Se eu não acreditar em educação para a saúde como ferramenta de trabalho, eu acho que eu estou na profissão errada. E a nossa função na vigilância sanitária, ela é apoiar o empreendedor, apoiar o cidadão a construir um negócio melhor. Isso. Afinal, eu moro dentro da cidade, minha família toda mora ali, é muito mais interesse meu que existam comércios adequados para o consumo de todos os cidadãos. Mas, infelizmente, nós temos algumas penalidades, algumas medidas punitivas para quando o risco sanitário é alto ou para quando não existe o atendimento das determinações, que também é algo extremamente comum. Ok? As transgressões, né? Vamos As dizer assim. transgressões, elas são comuns. O papel da vigilância, ela é apoiar o cidadão. Nós elaboramos orientações, damos prazo para a implementação de medidas corretivas e existem muitos empreendedores que estão dispostos a adotar medidas corretivas para os nossos apontamentos. Mas muitos estabelecimentos acabam não acatando. Tá? A vigilância sanitária tem extrema tolerância, por exemplo, com alegações de cunho financeiro. Nós tentamos auxiliar o cidadão na escolha de materiais alternativos, trabalhamos com um plano de priorização de medidas, não está com dinheiro para fazer tudo o que solicitamos nesse momento, vamos pensar no que é mais importante, trabalhar pouco a pouco, para que no final do período nós tenhamos a totalidade das medidas implementadas. Mas ainda, infelizmente, tem muita gente que opta por seguir um caminho mais complicado, que é não acatar as determinações da vigilância sanitária, que não são determinações Nossas, pessoais, nossas. São leis que vocês São estão- leis. Mas eu acho, assim, né, porque nós somos de São Roque, mas eu acho que São Roque é organizado nesse sentido, tem uma fiscalização. Muito. A gente vê a fiscalização de ambulantes, de higiene, diferente de outras cidades até bem próximas da gente. Não, até vocês podem ver que a gente não tem informações de surtos alimentares, de problemas que nós teríamos se a gente não tivesse uma vigilância sanitária correta, que estivesse à frente dos estabelecimentos, né? Uma coisa que fala, por que São Roque não pode vender churrasquinho? Toda vez que eu venho aqui, ele me pergunta isso. Eu acho que ele é Não, mas é a um coisa- super Por isso que você trouxe o Chico churrasqueiro. hoje. Eu tenho que vir comer Por isso que você churrasquinho trouxe o Mairink. Chico hoje. Da outra vez ela se salvou falando isso com o Alexandre, É, ele não estava viu? aqui. Nossa, Meu, a gente tem que vir comer, né, Zé? Tem que vir comer churrasquinho Mairink. viu? Vai montar, né? Vander Churrascos. Que ele, gente, ele é... Não, é que o pessoal pergunta muito pra mim. Pô, mas por que eu não posso montar um churrasquinho? É muito complicado, Vander. Os bares vendiam frango também, houve um break nesse sentido também. não foi? Manipular alimento dentro de uma cozinha já oferece uma série de riscos, tá? A produção do churrasquinho na rua, gente, ela está submetida a uma série de variáveis. Poeira, fumaça de carro, inseto, seres humanos que estão circulando ali, deixando resíduo, tossindo, jogando Produto saliva. altamente perecível, que é a carne. Produto altamente perecível, Fora de uma exposto ao sol, geladeira. fora da Sim. refrigeração. Origem, né? Vai saber a origem dessa carne. Exatamente, eu não tenho controle. Diminuiu o gato aqui nesse bairro, não tem mais gato. Queria deixar só um pouquinho. Aliás, uma coisa. Zé, alguma vez você encontrou alguém fazendo realmente um churrasco de gato? Ou é lenda isso daí? Churrasco de gato eu nunca encontrei, mas a gente já encontrou coisas do Arco da Velha. Vander. De cavalo? Não, adulteração de carne, por exemplo. Prazo vencido. Adulteração de produto que não tinha característica para consumo e que estava sendo adulterado com pintura de coloral. Para que o produto fosse colocado à venda com um aspecto vermelho, vivo, bonito. Então é essa a nossa preocupação. O franguinho a passarinho, que a turma faz muito isso, né? O manejo do produto do frango que é temperado. É. A gente sempre recomenda o quê? Procure um local licenciado, porque existe a monitoração de como esse produto é temperado. Se as práticas de trabalho são seguras ou não. Tá?
temperar o frango antes de assá-lo já implica numa série de outros riscos. Tá? Tudo bem, a gente não está questionando se é a 2 pesos, 2 medidas. A questão dos grandes, aí, os supermercados e tal, também tem a visita de vocês com rigor também? Com muito mais frequência do que os estabelecimentos menores, até pelo alcance populacional que esses estabelecimentos têm. Pelo Zé. tempo que a gente fica lá na inspeção, que nem um mercado grande, você fica 3, 4 dias fazendo uma inspeção Verdade? dentro dele. Fica assim um tempo? Sim, sim. Quando você pega, por exemplo, um complexo aí que serve alimento, que nem nós temos, né? Que nem o Marquês, estabelecimentos Quinta do grandes, Marquês, que é um né? estabelecimento muito maravilhoso. grande. Ali é a última inspeção, uma semana lá dentro, Que né? tem uma cozinha lá que deve Não, ser mas ele tem fantástica, né? vários segmentos. Ele tem padaria, ele tem doceria, ele tem ali é restaurante, pizzaria. Então, assim, é um complexo, né? E, consequentemente, nos mercados também. Por quê? Uma intoxicação alimentar tem risco, sim, de óbito. É preocupante, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Mas a Vigilância em São Roque, há muito tempo, é estabilizada, né? Ela é estruturada. Né? A partir de 2008, o Estado passou a bola para nós. Então, diferente dos municípios vizinhos, nós somos plenos em São Roque. Nós fazemos toda a fiscalização, de média, baixa e alta complexidade em São Roque. Tá? Alguns municípios ainda, nossos vizinhos, é o Estado. Nós somos atrelados ao Estado, mas a competência é nossa. Né? Então, hoje nós temos uma equipe de nível Essa qualificação médio. foi adquirida. Foi né? adquirida. Pelos resultados exatamente, e tal. pela estruturação, pela quantidade de equipamentos, de veículos, que tem, infelizmente, vigilância que não tem carro, né? Que não tem condição para estar trabalhando. Então, assim, nós temos os equipamentos para estar trabalhando. Tem orçamento próprio também. Tem orçamento próprio. Então, assim, que nem a equipe que faz alimentos, nós temos todos os apetrechos aí, nós temos os termômetros infravermelho, nós temos todo o material para estar ali na hora aferindo, ver se aquilo está de acordo com a legislação, né? A legislação não é nossa, não somos nós, como o Chico falou, que inventamos, né? Apenas nós seguimos uma legislação federal e estadual referente aos demais. E que cuida da saúde pública, né? Aliás, com relação a isso, né? Eu já estava uma vez assim, numa rede de fast food, assim, que funcionava 24 horas. E a gente tava lá, tal, aí tipo assim, era 1 minuto para meia-noite. Então lá estavam os bolos, os doces e tal. Deu 00:01, o funcionário foi lá e pegou aqueles doces, aqueles bolos, retirou e foi pro lixo. E ele fala, poxa, mas estava bom há 1 minuto atrás. Deu 00:01, né? Tirou. Falou, poxa, tira. Falou, a gente tira. E não pode dar para ninguém também, porque ele passou a ser um produto vencido. Então, a gente, quando vê, eu vi isso em São Paulo, a gente fala, poxa, alguém poderia comer, mas fala, se alguém come e fala, passei mal, estava com a data vencida. Então, às vezes por isso que a gente fala, o lixo no Brasil é extremamente rico, né? Mas às vezes por questões dessa de validade, mas está seguindo uma determinação da lei ali, né? Dói no coração de ver aquilo às vezes, né? A doação do alimento em si, ela não é proibida. Tá? Desde que o alimento esteja em condições de consumo. Eu acho que a gente tem que ter empatia em pensar o quê? Uma vez que eu, como consumidor, o produto não está apto para o meu consumo, não seria correto doar um produto que eu não considero próprio para o meu consumo. Certo. Ok? Mas o alimento, dentro dos parâmetros de qualidade, ele pode ser doado. De fato, não tem problema algum. O risco alimentar, o fato de se tirar um produto da bancada a partir do momento que deu meia-noite, porque virou a data de validade, você já não tem mais garantia de que existe estabilidade, segurança alimentar naquele produto. Ceder aquele alimento a qualquer indivíduo, seja a doação, seja a comercialização, impõe risco ao consumidor. Por isso que essas medidas de segurança elas são adotadas. É uma medida de segurança que docinho dói, né? Tão gostoso que estava... Doces caros, às vezes, né? Um pedaço de bolo que ali custa 10, 15 reais e de repente... O transporte dessa alimentação que é doada, isso aconteceu, eu trabalhava em São Paulo e eu vi bem de perto isso, porque eu tinha colegas que faziam esse serviço. E o problema era, você pega do restaurante aqui, leva no asilo e você vai ficar 40, 50, 1 minuto, 1 hora no trânsito. Esse trajeto pode acontecer alguma coisa, vai no asilo, adequado, né? mata 2 vovô ali, pronto, o nego fecha o estabelecimento. Se o veículo está sendo levado, ele prefere jogar fora. Num tambor que não Você deixa de ter controle sobre as variáveis. Não tem controle, se leva 40 minutos.
Não, e outra Dali um coisa, eles pouquinho estavam caiu um levando motoqueiro ali, você ficou 1h30 parado. Num caminhão Pronto. sem refrigeração. Você já não já sabe o que era, está acontecendo. Então Aqui a gente é tem. complicado. Dói, né? Porque a gente. Dói, tem mas uma o comida. risco, o cara não vai correr só esse uma risco. coisa, aproveitando, a famosa lavagem, né? Que a gente leva pro porco e tal. É permitido o cara que pega a lavagem lá no restaurante e leva pro porquinho para engordar no fim do ano? Do ponto de vista sanitário, eu não tenho restrição nenhuma, porque a vigilância sanitária ela atua principalmente no interesse à saúde humana. Uhum. Só para o porco que tem a restrição, né? Porque o animal não está indicado comer uma comida com gordura, temperada, né? Então não é a dieta adequada Você para ele, né? Você corre o risco Então, do porco te transmitir um problema. A gente vai mexer Ou ele nas- fica magrinho também. né? na saúde dele, mas está muito em desuso isso. Antigamente era muito comum, né? Normal. Mas Nossa. em escola, eu não digo aqui em A São comida Roque, diet mas- pro porquinho, ele Mas fica fora magrelo. de São Não Roque, vale nada. eu já vi várias vezes eles irem nos finais de semana com aqueles tambores e trocar, Essa é pegar um normal. vazio, tem até deixar uma o vazio historinha, pegar o tem até uma cheio. historinha que o cara chegou, o fiscal lá da prefeitura, e falou: o que o senhor dá pro porco aí? Ah, eu dou um resto de comida. Não pode. O senhor tá multado. Aí o cara voltou um tempo depois: o que o senhor tá dando? Ah, agora eu tô dando um pão da padaria. Não, o senhor pode, tá multado. Aí o cara voltou a terceira vez: o que o senhor tá dando? Pô, agora eu tô dando R$5 pra cada um, eles vão na padaria, como é que eles querem? Cada um come o que quer, né? Eu tô dando 5 para cada um aí, né? Porque Se vira, tem- se se vira. vira. Deixa eu, aproveitando aqui, escorpião. Meu Deus. Deixa eu só te falar o da dengue, Sagitário. que tá aqui, Ah, o da número gente, que você achou? queria. Abriu, ninguém Achei. abriu aí. Então, notificações. Então, até hoje, a gente teve 36, né, casos notificados, suspeitos. Desses suspeitos aí, 5 positivos, sendo 3 que pegaram aqui no município e 2 fora do município, tá? Como é que vocês sabem que a pessoa fala: olha, eu estive em tal lugar? É meio relativo Não. isso, né? Eu estive lá na praia, eu estive lá na montanha. Não, tem um período, então a pessoa vai. Tem um protocolo, né, que nós Eu seguimos. estive de manhã em São Roque e à tarde estive em Então, outro lugar. tem um protocolo que ele vai falar para nós a data do início da febre dele. E daí nós vamos fazer uma conta para saber o local de possível infecção, a tal da LPI, né, Lu? De provável infecção. E daí, neste período, a gente vai pegar lá no calendário, dia tal. O senhor estava aqui em São Roque? Ai, não, eu não estava, eu viajei, eu fui para a praia, eu fui para Sorocaba. Ah, não, eu não saí de São Roque. Então, ele possivelmente ter pego aqui. Então, nós temos um protocolo que a gente segue para saber. Se você faz assim, manhã eu tive em São Roque, à tarde em Sorocaba E e depois depois fui pra Ibiúna. Isso, daí fica difícil. A gente faz um provável local. Não é que é 100% que foi lá que pegou. A gente faz um estudo em cima dos ter uma- dados, mas não é 100%. Assim como também o período que o humano transmite para o mosquito a dengue, que é o período que ele tem que ficar isolado, que ele tem que ficar em casa, quietinho. Por quê? Porque se o mosquito picá-lo naquele período de viremia, ele vai transmitir por um mosquito que pode estar sadio o vírus. E daí o mosquito acaba sendo transmissor. Por isso que a gente pede para que o paciente, né, o suspeito, não saia de casa. A gente No orienta. período de 10 dias ele fique em casa, use repelente. Isso. tem esse controle. E o mosquitinho é o pernilonguinho mesmo, não é o mosquito esse... É o Aedes aegypti. Aquele é o pernilonguinho. O rajadinho. Isso. E é só a fêmea, você sabia? Que é só a É, fêmea então. que pica. É. Porque a fêmea precisa do sangue para amadurecer os ovos para ela botar. Então é só ela que O coisa. escorpião também, não foi isso que ele falou? O escorpião também é só fêmea, não, né? Não foi o que Não. o Alexandre Não, falou. não, O escorpião, os dois. A fêmea acaba com o macho, isso sim. Ela mata o Mata macho? o macho. O Zé tá estudando escorpião. O Alexandre deu uma aula aqui, pô. Só para fazer, o Roque Roberto, a Latex São Roque, uma das maiores empregadoras dessa cidade, tem seu ambulatório médico, odontológico e sua cozinha, além da própria empresa como produtora, né, tem produtos lá, luvas médicas, né, periodicamente fiscalizada pela sanitária. Um trabalho sério realizado por essa equipe, que vocês vão nas indústrias também. Vamos, De agradecemos. fato, agradecemos e somos presença frequente. Legal. Deixa eu perguntar, estamos chegando no fim aqui do programa, hemodiálise. Foi fechado lá o centro. Como é que está a situação? A prefeitura rompeu o contrato. Como é que começou, chegou a informação que poderia ter um problema lá na hemodiálise da Santa Casa? Foi uma denúncia? Como é que foi? Tá, então vamos lá. A hemodiálise não é da Santa Casa, né? Isso, A hemodiálise só fica lá no Fica complexo. no complexo, é bom Isso. esclarecer O isso. prédio é da prefeitura, aquele prédio, aquela faixa de terreno onde está instalado o prédio da hemodiálise é da prefeitura, né? Lá eles tinham uma concessão de uso do prédio e um convênio com o município, o SDEM, que é o nome Fantasia Semene, Centro Médico Nefrológico, desde 2013, tá? Lá a gente vem frequentemente, né, Chico, fazendo inspeções no serviço.
Porém, de janeiro para cá, né, nós começamos a perceber que os índices epidemiológicos do centro estavam começando a aumentar. E daí isso foi um alerta, né, Chico? Chico pode falar junto comigo. E nessas ações, nós começamos a ver que os índices estavam aumentando, níveis de infecção, níveis que eles têm que nos apresentar. Então, com relação a tudo isso, nós fizemos uma inspeção conjunta, município, vigilância sanitária do município, né? Vigilância epidemiológica, grupo de vigilância sanitária do Estado, grupo de vigilância epidemiológica do Estado e a DRS. Força-tarefa aí, velho. Uma força-tarefa e a DRS, né, que é o nosso grupo de regional. Para quê? Para que nós fizéssemos uma inspeção conjunta com uma equipe. Então, vieram 15 técnicos, desses sendo 5 médicos, bastante enfermeiros. Então, naquele momento, a gente conseguiu fazer uma varredura do serviço em tempo real, né? E naquele momento, eu vou passar a fala para o Chico agora, ele vai nos falar aí. É importante que, além dessa monitorização que nós já tínhamos mensal e dos índices epidemiológicos, a gente teve um aumento de reclamações dos usuários. Tá? A vigilância sanitária ela recebeu uma série de queixas de usuários ou de acompanhantes dos pacientes do serviço que vinham percebendo alterações no padrão de funcionamento do estabelecimento, vinham percebendo inadequações de procedimento e acabaram fazendo essas reclamações para a vigilância sanitária. De posse dessas reclamações, nosso trabalho é o quê? Averiguar. Tá? Partimos numa missão de averiguação, solicitei apoio técnico do Estado, ainda mais porque nós já tínhamos a questão da alteração dos índices de infecção que estavam aumentando, fizemos um pente fino e no dia 2 de abril nós lavramos a interdição do prédio, que continua interditado até o momento. O serviço de diálise está interditado. Tá? E as pessoas estão fazendo em Itu? Isso mesmo. Então, na verdade, quando houve a interdição, né, nós já vimos trabalhando mais ou menos uma semana antes, né, Chico, nessa ação, porque eu tinha 181 pacientes lá dentro, de São Roque 52, os outros da nossa região, que precisavam, a gente tinha que permitia a transferência desses pacientes para um outro serviço. Então, o Estado conseguiu essas vagas para nós, né, através dessa clínica que é conveniada do Estado, lá em Itu, a transferência desses pacientes. Nós fizemos a transferência desses pacientes e só assim tomamos as medidas necessárias lá no serviço. E uma vez interditado, o que está sendo feito lá para recuperar? Na verdade, assim... Não tem mais licença? Não, como é que é? Na verdade, o que acontece? Eles estavam interditados, a defesa da desinterdição deles foi indeferida, tá? Isso no Ministério Público não, ou ainda numa sindicância da Prefeitura? Processo administrativo. O Ministério Público acompanha o processo, ele tem ciência de tudo. O Dr. Washington, nosso promotor do município, ele acompanha os atos, inclusive porque ele é o promotor de saúde pública da nossa cidade. Ele tem acompanhado todo o processo como um todo. Tá? Acho que é importante a gente ressaltar que os pacientes foram transferidos para um serviço que é credenciado pelo Estado, cujas vagas são reguladas pelo Estado. Que é aquele tipo cross? É como se fosse o cross. Os serviços, as vagas de diálise dentro do Estado de São Paulo são reguladas pela própria Secretaria de Saúde do Estado. Como eram aqui em São Roque. Não éramos nós que dávamos a vaga. O Estado sabia que tinha X vagas disponível e ele que regulava a vaga. Mas tem a particular também, não? Não, no particular não. Só SUS. Só SUS, né? Então, era feito isso aí. Então, assim, o prédio estava interditado, o serviço de hemodiálise interditado. Neste movimento, foi o quê? Vencido o alvará sanitário. O alvará deles, eles foram interditados dia 2. Dia 10 de abril venceu o alvará. Não houve a possibilidade de renovação, porque eles estavam interditados. Juntando tudo isso, em 22 de abril, houve a finalização do convênio que eles tinham com a Prefeitura, que era de 2013 até então. Então, neste momento, com todo venceu o alvará, o convênio também, e com todas as irregularidades, todos os apontamentos que nós identificamos lá, nós optamos por não renovar o convênio com essa empresa. E esse serviço vai voltar em São Roque, talvez abre-se uma licitação? Exatamente. A modalidade nós não sabemos ainda se vai ser licitação ou chamamento público, mas sim, porque o prédio está lá para essa função e o mais breve possível que a gente consiga estar colocando o serviço novamente aqui no município. E quem ganhar esse chamamento ou licitação
trará novos equipamentos. Vai ter Isso, que mexer em o tudo. serviço Vai ter inteiro. que adequar tudo, né? Porque ele não não está sendo não fisicamente. higienizado, nada nesse Isso, sentido. não fisicamente, mas assim, é o serviço na sua complexidade, equipamentos, profissionais, em Quem tudo. ganha, monta. Exatamente, exatamente. Você tem números de quantas infecções foram registradas lá? Tá. No montante, né, Chico, de... Tá na agendinha também, não? Não, esse eu sei de cabeça. De 173 pacientes, 37 nós apuramos que estavam com algum tipo de infecção. Óbito algum? Não. Não se sabe. entendi? Óbito. Desses pacientes, não. E nós estamos investigando todos os óbitos do período para ver se teve correlação com certo. as infecções, tá? Certo. Nós montamos uma comissão de investigação de infecção e revisão de óbitos, tá? Quer dizer, tem que pegar É porque na todos, época houve um... prontuário. Pode ser feita exumação em algum caso? Não pelo nosso serviço. Nós vamos trabalhar com investigação de prontuários, averiguação da assistência, das anotações, dos registros, das provas laboratoriais e documentais que De estão todas as anexadas aos pessoas que prontuários. passaram nos últimos meses e que faleceram. Aí vai analisar tudo. É porque na Revisão de época todos esses circulou. óbitos. É uma revisão. É uma Houve, né, revisão diversas de mortes, prontuários. Agora, 180 pessoas passando, quase 200, num período, sei lá, de 5, 6 meses, várias pessoas acabaram falecendo, né? É um Por serviço, idade. né? É um serviço que que- atende pessoas sensíveis, né? É um serviço Mas de alta todas as complexidade. mortes acabam né? levantando uma suspeita depois E ao longo disso, de né? 6 anos, né, Daniela, que você falou? Isso, eles tiveram em 2009. Nós inauguramos o iniciaram? serviço dia 26 de dezembro de 12. 12, É, 7 e eles anos. começaram a operar em 13. É, então, Tá, são ok. 6. Tá bem de memória, hein? Né? Você viu? Não, eu tô gostando de memória. Né? Seu fã, Daniela. Seu Não, fã. Se eu for eleito vou- prefeito, que eu não vou ser, Eu vou ser- eu vou manter essa turma da saúde, viu, Zé? Beleza, opa, Vou estamos com manter- emprego, Olha aí, emprego tem- garantido, então. E vou Concordo com manter, você. e do esporte eu vou manter o Charlie Brown, que eu acho que o Charlie Brown corre pra caramba lá, vou manter. Mas vou ter que fazer algumas mudancinhas lá, viu? Mas eu não quero. Assessoria de imprensa? Deixa eu ver. Adriana, vamos Também. manter a Adriana lá. Não, é que eu falo porque fomos nós que Não, porque inauguramos, tá né? no empenho ali, né? Tá, e marca, e principalmente que foi 26 de dezembro, depois do Natal, né? Se lembra? Não, foi dia 26 de dezembro nós inauguramos, dia 28 terminou o mandato do prefeito Ifaneu, né? Nós fomos embora. Inauguraram e foram embora. Porque veio o Zito? Não, veio o Daniel. Daniel. Ah, veio o Daniel, foi o Daniel. Olha lá, o pessoal andando de bicicleta lá na praça. Falaram que não vai tinham fazer visto. o quê? Olha lá, andando de bicicleta. Bom, pra Se finalizar, fosse o foi o Chico, seguinte. acho que teria tido uma solução É. nessa questão. Hein? O Chico, o Vanderlei, vou ver se eu vou manter você. Vou manter o Vanderlei também. Vamos fazer meu xará, vou manter o meu xará. Põe aquela foto ontem, aquela do tempo nublado da Santa Casa. Se Ontem a gente colocou. você ficar mantendo todo mundo, você está aprovando o atual governo, cara. Não, mas eu vou mexer também, né? Tô brincando. Já vieram perguntar pra mim se eu vou colocar o Salu no esporte. Eu falei, tô Samu? Salu. Ah, bom. Salu É que Silva. eu tô meio surdo. O Salu, já perguntaram do Salu e tal. Já tem gente que já prometeram pro Salu aí. Viu? Ó, a gente colocou essa imagem ontem na Santa Casa e o Zé Balaia, que é observador, falou assim: tá feio o tempo na Santa Casa, hein? Tá Olha nublado. lá, olha o céu como é que tá. Tá. Não, se viu o raio? Então se viu o programa ontem, hein? Agora, Tá raio lá? Olha lá, põe lá. Olha lá. Tá um raio lá. Porque tá tendo lá, o Cláudio tá querendo colocar na lei para quem quiser ser uma OS, né? E for oficializada junto à prefeitura, ele quer 1/3 da prefeitura, 1/3 da Santa Casa, 1/3 da sociedade civil. O Etelvino Nogueira está apresentando uma emenda querendo que a gente tenha mais representantes da Santa Casa. Então tá pegando. São 7 ou 9 emendas e tá pegando, né? Então faz parte da discussão, ver se o Etelvino vem amanhã. E eu coloquei ontem esse raio aí, mas na verdade eu quero que lá na Santa Casa, vamos melhorar o céu lá na Santa Casa. Ó, tá melhor assim, Zé Balaia? Azul de brigadeiro. Eu espero que tenha um azul de brigadeiro e eu quero mais, que na nossa querida Santa Casa a gente tenha sol e, se Deus quiser, um arco-íris. Dá para colocar lá? Oh, meu Deus. Bom, mas para a gente chegar, né? Deixa eu ver, com sol, arco-íris, aproveitando aqui que é a diretora do Departamento de Saúde. Vocês tiveram uma reunião essa semana na Santa Casa lá, apresentaram umas ideias para vocês. Como é que eu sei que ali tem muito assunto e tal, mas como é que está a sua participação, Departamento de Saúde? Como é que está sendo o relacionamento lá? Você está confiante? Que a gente torce para que a gente tenha o arco-íris lá e não tenha mais troféu. Muito, a gente está muito confiante. Eu acho que é agora ou nunca, né? Eu acho que é o momento de a gente colocar a Santa Casa de vez para trabalhar,
para ter a sua receita própria, que ela não pode ficar exclusivamente dependendo do convênio da prefeitura. É importante o convênio? É importante, mas é importante que ela tenha uma receita própria, que ela ande pelas próprias pernas. Então, a ideia, como nós já passamos por 2 ou 3 intervenções, né, e resolve-se o problema e depois acaba pagando débitos, mas devolve-se para a Irmandade, ela novamente não tem recursos, não consegue remar, né? Então, é o momento, nós acreditamos que a Santa Casa teria oportunidade de arrecadar, de andar com as próprias pernas se ela se tornasse uma OS, porque ela teria oportunidade de vender serviços, não só para o município de São Roque, mas para todos os municípios vizinhos, né? E se reestruturar. Isso seria o mais importante. Eu acho que nesses quase 6 meses que nós estamos com a requisição administrativa, nós evoluímos muito, nós conseguimos grandes feitos lá dentro, que nem na parte, algumas da parte de cirurgias é muito importante falarmos, porque desde 2013 não fazíamos cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não são de urgência e emergência, e nós conseguimos fazer. Então, a minha fila de espera do Departamento de Saúde de cirurgias ginecológicas, nós zeramos a fila, nós zeramos as filas de cirurgias pediátricas e estamos caminhando para outras cirurgias gerais aí. Então, isso é um ganho que não tem como a gente mensurar, né? E daí o levantamento dos débitos que a Santa Casa tem, exatamente quais são esses débitos, aonde a conversa, o início de conversa com esses credores, né, que eles nos apresentem realmente que ele tem documento que comprove esses débitos, para que nós possamos conversar e tentar fazer o pagamento com parcelamento e que a gente consiga ter uma melhora aí. Além disso, a reestruturação através de obras do PA, a obra do PA, a gente vai terminar o PA, né? Então teve aquele valor que a gente passou para... A Câmara, acho que repassou 900 ou 700 mil, e eu acho que vai repassar mais 400. Então, né? na verdade, aguardando... a Câmara aprovou um repasse de dinheiro da Prefeitura, Isso, do Departamento. um remanejamento. Isso, né? Porque o valor da reforma total do PA é em torno de 1,1 milhão. Então, na verdade, seriam esses 700 mil, 400, mas já uma conversa do senhor prefeito com o presidente da Câmara da possibilidade da Câmara transferir esses 400 mil para o término, né? Isso seria de suma importância, porque hoje onde está instalado o pronto atendimento é um local que não está de acordo, né, Francisco, com a legislação. Ele está pequeno, o fluxo de entrada de urgência e emergência é o mesmo de pacientes. Então, a gente precisa de uma estrutura, de local, e lá embaixo, na obra nova, ficará de acordo com a legislação sanitária, amplo, e um trabalho e um local adequado para o trabalho, né? Aí, consequentemente, isso tem projetos de obra, né, de reforma e ampliação do centro cirúrgico, da maternidade, dos quartos, porque a gente vê que se a Santa Casa tiver reformada, estruturada, os convênios virão até lá, terão interesse em estar usando. Recurso, né? Se o centro cirúrgico estiver reformado e adequado, os médicos vão indicar aos pacientes que venham fazer a sua cirurgia na Santa Casa. E isso são valores que a Santa Casa vai agregando para que ela possa ir caminhando aí com as suas próprias pernas, né? Então, a própria receita. Exatamente. Eu acho que é o momento. Se não passar, se a Santa Casa não se transformar numa OS, você vê, infelizmente, que a gente vai ter dificuldades. Eu vejo que sim. Porque trazer uma outra OS, você acha que... Não, eu acho que isso não há possibilidade, até porque o custo da vinda de uma OS para tocar ali é alto, né? Uma OS séria hoje, né? Porque a gente tem muitas que não são idôneas. Uma OS séria, a gente chegou a conversar com o Boss, que já fez um serviço exemplar aí, hoje na faixa de 2,5 milhões por mês para vir tocar o serviço. Então fica inviável, né? Eu acho que a Santa Casa tem tudo para estar tocando. A sociedade vindo junto conosco. Hoje tem o comitê gestor lá que está... Com os empresários. Isso, né? Porque eles estão indo atrás de recursos, né, para que a gente consiga fazer essas obras e dar já foi dado esse pontapé inicial e sequência a todos esses projetos, né? A gente vê, e a gente espera que tenha uma solução, que a gente tenha o arco-íris, que a gente tenha os empresários participando, a gente torce por eles, o pessoal que faz parte de uma instituição centenária da provedoria, que tem vontade de fazer também, a prefeitura. A gente espera que essas forças, sabe que tem diferença. É o que eu te falei, é o momento de darmos as mãos e juntos, né? Nós somos daqui, acho que a maioria de nós nasceu lá na Santa Casa, né? Eles são de parteira.
Tá? Então, vamos falar do pessoal mais novo, não, né? O Zé Balai. Eu fui na Santa Ângela. Eu nasci lá na Santa Casa. Tá, eu também nasci na Santa Casa, acho que o Cico nasceu, Mas tudo bem, quem não todos nasceu na nós, Santa Casa, todo mundo. né? Eu tenho Então, um filho que nasceu na Santa Casa. eu então tá bom, acho tá que é a oportunidade, né? É um bem para a cidade que a gente tem que manter, né? Ajudá-los a se manter. Eles estão numa área que tem inúmeras possibilidades, né? Eles estão numa área super bem localizados, eles têm espaço para ampliar. Então, assim, outros serviços, né? Pensar no serviço de oncologia, em serviços cirúrgicos. Eles têm um leque enorme ali que podem vir a estar agregando e a população está sendo beneficiada, né? Ontem eu até conversava com o Marcelo Marques, ele falou, por exemplo, Sorocaba, ele falou que Sorocaba melhorou muito a Santa Casa de Sorocaba. Eu não sei se muito é a partir mesmo, disso muito de uma OS, com a Santa Casa se transformando numa OS em Sorocaba, eu não sei. Eu acho que não. Eu Tem um acho trabalho que... efetivo de um padre. Exatamente, né? Aí já estão assumindo um pronto-socorro, uma não, coisa assim. ele Ele falou deu de Piedade, ele que Piedade pegou na unha está mesmo, virando né? referência na saúde do homem, né? Falou que Piedade, falou que São Roque tem que buscar isso também. Uma identidade. E a gente está vendo que tem algumas coisas a serem acertadas aí. Eu sei que é uma questão que vai até mais para o lado político, né? Mas você acha que dá para... tem que ter mais... O Cláudio é o seguinte, olha, eu venho o dinheiro do SUS e aí a prefeitura tem mais 1.400.000, então se eu repasso esse dinheiro eu quero ter um controle sobre isso. E a gente percebe que a provedoria também quer ter um controle. Quer dizer, eu sei que é mais uma questão política, você é mais do lado técnico, mas você está confiante que pode chegar no acerto? Você Eu acha que a acho que a gente prefeitura precisa... tem que ter... ela que dá a maior parte do dinheiro, ela tem o maior controle? Tá, porque assim, é realmente um valor expressivo, né? Que nem hoje, se a gente for somar, 50% do orçamento da saúde vai para a Santa Casa, né? Então é um valor muito expressivo. 1.400.000? Que eu acho que a gente tem que estar sim lá. Isso é mês, viu, né? Isso, mês. 1.400.000 mês. 1.850.000 mês, Mês. né? 1.850.000. 1.850.000 mês, Com né? o SUS, né? Com o que vem 400 do SUS, Então, né? a gente precisa... eu acho que é importante a gente estar junto, mas eu acho que é o momento de darmos as mãos, né? De pensarmos nas pessoas que são assistidas ali, dos benefícios que um hospital em escala, que é a Santa Casa, está atendendo, está fazendo para a população, não só de São Roque, mas na nossa microrregião, a gente atende todas as pessoas aí, né? Então, assim, vai ter que um ceder de um lado, outro do outro, para que a gente chegue num bem comum, né? Toda negociação tem que alguém ceder um pouco, senão você não chega a E que lugar as nenhum. prefeituras da região, né, Mairinque, Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, também possam ter uma participação mais efetiva. Tem um juiz do trabalho que vai convocar, né, os diretores de saúde. Daniela, essa reunião não ocorreu ainda. Não ocorreu Ainda não. Já E os ocorreu prefeitos, com o né? município, né? Até que eles nos deram um período aí de imunidade das penhoras judiciais, porque esse é um grande problema lá, né? É um passo importante. Então, as trabalhistas, o juiz já deu esse parecer, eles não estão fazendo mais penhora judicial, mas as outras ações ainda sim. E isso é um problema, porque eles estão com achei dinheiro... uma iniciativa dele excelente nesse aspecto de mediar esse tipo de... pessoal, vamos ajudar aí. Pô. E eu acho que se o Ministério Público, né, ver o enfoque, o trabalho sério que está sendo feito, a força-tarefa, ele vai vir junto conosco, não tem porquê a gente não ter também esse apoio, né? É para a população, é para o município, é para uma micro-região que não tem um acesso hospitalar e utiliza do município, né? É isso aí. Legal, acho que foi muito bom. Fechamos, né? Ótimo. Chico, obrigado, né? Francisco Cruz, não tem jeito, o cara é Francisco, sem problema. De Chico, né? Eu que agradeço. Vamos combinar de se ver outras oportunidades, que essa questão de vigilância sanitária tem Vira e mexe, coisa, aparece paulada, dúvidas, e é bom ter esse canal aberto. Tem alguém que fala, por que não pode vender pão lá na rua, né? Essa é uma churrasquinho de gato. O churrasquinho. Vai falar do churrasquinho de novo. Aí houve uma evolução. Quando eu era garoto, os gatos sumiam na época do carnaval. Eles do tamborim, né? Tamborim, eles davam por tamborim, agora eles viraram churrascos. Houve uma evolução. Mas continua fazendo tamborim. É que tudo se tem que ter uma fiscalização tal. E muitas falam, a gente está vivendo um momento difícil, né? Mas essa visão que o Chico pôs aqui no programa eu achei muito bacana, porque ele considera essa dificuldade do empreendedor, um momento de crise, querendo fazer com que seu negócio vá à frente, mas se ele tiver alguém no pé ali, cobrando, ele se inviabiliza, vai para a informalidade, vai tentar burlar todas as leis. A gente tem uma política muito clara. Eu achei legal a história da multa, tá? Que é o que todo mundo tem medo quando se fala de vigilância sanitária. Multa é o último recurso de trabalho nosso. Concordo com isso.
aplicar uma multa para um estabelecimento que já vive dificuldades financeiras, a Quebra maior o cara, possibilidade é inviabilizar a correção dos apontamentos que eu fiz. Se eu, por exemplo, peço para azulejar uma parede e aplico uma multa de 3, 4 mil reais porque ele não azulejou a parede... Quando é que ele vai azulejar? Quando é que ele vai azulejar? Então, o nosso trabalho, de fato, é focado em saúde. Nosso trabalho não é focado em arrecadação. Nosso trabalho é focado em saúde e em orientação. E, infelizmente, multa é um dos recursos que temos, tá? Quando se mede risco sanitário e o atendimento das nossas determinações. Mas, de fato, o nosso interesse é muito mais em ter um ambiente seguro para que todos possam consumir livres de riscos. E o estabelecimento entender que a vigilância é parceira dele. Claro. Tá? Teve alguma dúvida, quer alguma orientação? Não sendo, né? Mas assim, quem melhor do que nós para darmos orientação? Nós temos uma equipe técnica que tem condições, né, de estar orientando, de procedimentos. Então, assim, isso é muito importante. Que ele venha até nós, olha, estou com essa ideia, quero fazer esse tipo de estabelecimento, o que vocês acham? Que dica que nós podemos dar? Que materiais alternativos para baratear essa obra dele nós podemos orientar? Então, assim, nós estamos à disposição, né, Chico? Claro. E só uma coisa, o canudinho passa com vocês, do usar canudinho do bar, ou é outra fiscalização? Creio que Porque eu não sei se já foi. Com eles também. Já foi sancionada a lei? O Cláudio sancionou? Eu sei que o peixinho. Foi sancionado, mas tem um prazo para os estabelecimentos se adequarem. Eu sei que essa semana o peixinho 6 meses, sancionou aqui em Mairim, que é a lei do Rodrigás. Mas em São Roque ainda está fica com a fiscalização de vocês, isso de canudinho? Eu creio que ela extrapole a vigilância sanitária. É postura? Tá? Eu creio que ela vai extrapolar a vigilância sanitária porque, na verdade, a recomendação ela não visa única e exclusivamente o controle sanitário. O canudo ele é um... Ele existe, ele afeta o risco planejamento, ambiental, posturas e tal. Mas ele não afeta o risco diretamente à saúde de quem está consumindo o produto. É um risco ambiental. Eu acho que vai ser uma fiscalização compartilhada, uma vez que o ambiente afeta a saúde. É uma covardia. O que foi, Zé? É uma covardia. Porque o copinho Não, eu quero ver o copinho, a garrafa PET, a embalagem de produtos de limpeza, é isso que eu quero ver. Canudinha, até eu, é covardia. É o que eu falo assim, quer dizer, precisa. É uma coisa muito tarde, quer dizer, já não devia ter nascido o canudinho. Quer dizer, então já foi muito tarde, e depois da covardia, fazer todo esse carnaval. Você está dizendo que na briga do Rochedo com o Mar, quem viu? É o camarão. Mais ou menos E isso. outra coisa, também que a Câmara aprova proibindo o canudinho, mas se vai na Câmara, o cafezinho e a água no copinho plástico. Pois é, mas o canudinho, então, não é um... Escute, os principais jornais do nosso país, dando a maior, não agora, mas na época que alguém falou em canudinho, dando uma evidência, porque o canudinho... Que é isso? É brincadeira, né? Mas avisou o Marreiro que aquele canudinho que usa no hospital, tá ali, tem um canudinho que ele falou que usa no hospital, que não tem problema. Usa não, porque o canudo utilizado no hospital, a frequência... É um canudo comum. Mas é porque muitas vezes o paciente ele precisa de auxílio para tomar alimentação. Né? Como é que ele vai beber um copo? Ele não consegue deglutir, ele não consegue mastigar. Pode usar o canudinho descartável, né? Lá, o de papel, né? Aí é uma questão de o canudo é como ferramenta terapêutica. Tá? Mas tem canudo de vidro, borosilicato, de bambu, inclusive, metal. Tem uma série de materiais. Cada um com o seu daí. Uma série de materiais. Cada um com o seu. Obrigado, Zé Balé. Amanhã tem mais, hein? Eu agradeço. Ótimo. Gostei da presença deles todos aqui. Pessoal, mantém essa equipe. Adriana aqui. Adriana, mantém essa equipe? Pode manter. Pode manter. E mantém o comandante da equipe? Aí depende do povo de São Roque, né? Aí ele vai ter que passar. Os técnicos podem ser utilizados sempre, porque são excelentes técnicos por qualquer prefeito que entre. Agora o prefeito tem que disputar na urna a condição de ou reeleição ou chegar lá pela primeira vez. Tá, os jogadores estão bons, né? Precisa ver se o Tite continua. Então tá bom. Aliás, eu quero falar no nosso Tite. O Cláudio Góes está em Brasília. Opa! Ele está lá no gabinete do Serra. Ele está lá... Senador? Tá tendo uma reunião da Executiva Nacional do PSDB e depois ele vai lá no gabinete do Serra para ver se desenrola uma emenda lá. Uma emenda. A emenda do que é? Ninguém sabe. É o padeiro que falou. Calma, você já quer dar o furo de reportagem? Depois ele falou que emenda vai ser. Obrigado, Zé Valé. Até amanhã. Legal. Agradeço. Obrigado. Mas, só dizer que não foi a Adriana que falou pra mim, porque depois já tem coleguinha que liga pra Adriana lá e fala, falou pra ele, não foi a Adriana que falou. É curva de rio. Curva de rio. Conhece curva de rio? E senão, se for chegar lá, vai estar fechado. Vacina até 7 da noite, né, Chico? Vai lá então. Até 7 da noite, o posto de saúde da Praça da República, o Só prédio na de Praça da vigilância em República. saúde aberto hoje e amanhã até às 7 da noite. Então tá bom. Obrigado.
obrigado pela presença. Eu que chamo ela sempre de Luzia. não, Luzia. Luzia, obrigado, Daniela. Luzia. O hipismo, tá firme lá o hipismo? Estamos firmes. Luzia. E Olha a Luzia papel. tem história do hipismo. Ele está procurando o nome deles lá. Tudo com o celular, ele com papel. Depois ele fala de canudinho. Ele tá sem a mesa, ele fica perdido, cara. É só no papel. E a Daniela, que eu vivo chamando de Gabriela. É. Né? Daniela Grock. Eu que Como agradeço. perguntou o Zé Balaio, é alemão? É alemão. É. É alemão. É do marido esse. Não, cara, ele tá tirando sarro, mas podia ser polaco, tcheco, russo, Austríaco? austríaco, é. É bom, alemão. austríaco bem mais ainda. Mais ainda. Grock. Legal, Daniela Dias Grock. Eu Só trazer, eu quero que agradeço. seu pai venha um dia aqui contar histórias pra gente. Opa, aí Meu cê pai, doutor Zé Maria, Maria Dias Neto. tem muita Opa. história pra contar. Nossa, pode deixar. Então vou passar a ele o convite, falar que Passa você pra ele. convidou ao vivo. Ótimo. Ele vai isso ter aí. que vir contar Vamos histórias. contar muita história aqui. né? Obrigado. Vander, agradeço. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Luzia. Agradeço. Obrigado, também. Tio. Obrigado. Obrigado, Valeu. Zé Fernando. E vamos Até amanhã. amanhã ter mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Até a próxima.